Bom dia, bom dia, bom dia. Paz e graça. Sexta-feira, dia 11 de agosto de 2023, estamos aqui para mais um dia de reflexão nos Salmos, nosso projeto 150 dias, refletindo, orando e meditando nos Salmos. E hoje estamos no Salmo de número 29, já estamos aí quase no 30. Toda honra e toda glória sejam dadas ao Senhor. Então, já pegue aí a sua Bíblia, abre lá no Salmo de número 29, que nós já vamos fazer a leitura do Salmo e uma breve reflexão. Hoje neste Salmo vamos falar sobre a voz de Deus. Davi estava observando uma terrível tempestade e ele foi tão sensível que naquela terrível tempestade ele pôde ouvir a voz de Deus. E você tem ouvido a voz de Deus? Você tem sido sensível à voz de Deus? Então, se você quer aprender um pouquinho sobre como ouvir a voz de Deus e o que essa voz poderosa pode fazer nas nossas vidas, fique até o final desse vídeo. Amém? Bom dia para o pessoal que está entrando aí na live aqui no Instagram, pessoal do YouTube, nosso canal Conexão com Deus, já se inscreve. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreve, ativa o sininho para você receber as notificações, deixa seu like, comente, compartilhe esse vídeo com mais pessoas, amém? Deixa eu ver quem está entrando aí. Eva, Mateus, bom dia, paz do Senhor Jesus. Que bom tê-los aqui comigo. Para quem está aqui a primeira vez, nós estamos meditando nos Salmos. E hoje é o Salmo de número 28. Vamos lá? Já pegou aí a sua palavra? Vamos fazer a leitura, Salmo de número 29. A voz de Deus na tempestade. Salmo de Davi. Tributai ao Senhor, filhos de Deus. Tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. Troveja o Deus da glória. O Senhor está sobre muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro, o Líbano e o Sirion como bois selvagens. A voz do Senhor despede chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz dar cria às corças e desnuda os bosques. E no seu templo tudo diz: glória. O Senhor preside aos dilúvios como rei. O Senhor presidirá para sempre. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa com paz o seu povo. Aleluias! Que salmo glorioso, né? Que salmo lindo. Tem muitos ensinamentos para nós hoje através deste salmo de número 29. Então, podemos aí introduzir da seguinte maneira, né? Nós estamos aí vivendo num mundo tão tumultuado, né? Tantas atividades, tantos sons, tantos ruídos que se misturam, tanta poluição sonora, né? E no meio de tudo isso, fica difícil reconhecer a voz de alguém que nos chama. Mas essa palavra vem nos dizer o seguinte,
que a voz de Deus, ela é poderosa. A voz de Deus é muito mais forte que qualquer ruído que nós possamos ouvir neste mundo, né? E o Senhor, Ele fala conosco, Ele fala profundamente no nosso coração, né? Então, Deus sempre fala conosco. Nós é que muitas vezes não estamos sensíveis a essas vozes, né? Muitas vezes não estamos atentos para ouvir a voz do Senhor. Aleluias! O salmista Davi demonstra neste salmo que ele vivenciou uma forte tempestade, onde ele viu raios, ele viu trovões, chuva forte que fez enxurradas correrem, árvores serem derrubadas, animais se esconderem, né? Era uma chuva forte, era uma chuva terrível. Então Davi, ele era um homem acostumado a viver ao ar livre, né? E ele apreciava a natureza, como nós podemos observar em salmos anteriores, onde Davi nos fala, né, de como ele observava a criação, né? Como ele observava como Deus se revelava a nós por meio da sua revelação geral, através da sua criação. Então Davi, ele sempre apreciava, celebrava o poder de Jeová, o Deus como Criador, né? E o termo glória neste salmo ele é usado 4 vezes, né? Pois Davi, ele vê a glória de Deus revelada em diferentes manifestações aí do mundo, né? Nas tempestades, em todos esses fenômenos da natureza está a voz de Deus falando conosco, aleluias. E nós vamos aprender então um pouquinho, né, sobre a voz de Deus. E você já ouviu a voz de Deus? Você tem estado sensível à voz de Deus? Deus, Ele quer falar conosco, aleluias, porque nós somos os teus servos. Mas para isso, né, para que isso ocorra, nós precisamos aprender algumas coisas aqui com Davi, para que como nós podemos ouvir a voz de Deus. Se nós queremos ouvi-lo, é necessário aí algumas atitudes que Davi já vai nos revelar nos primeiros versos. Tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor glória devida ao teu nome, adorai o Senhor na beleza da santidade. Ouve a voz do Senhor sobre as águas, troveja a Deus da sua glória. Quando ele fala aqui, tributai, filhos de Deus. Esses filhos de Deus aqui, a verdadeira tradução é os anjos, né? Filhos de Deus são anjos, né? E nesse momento, nesse exato momento, os anjos estão adorando a Deus lá no céu, porque o céu é um lugar de adoração. Escreve isso aí nos comentários. O céu é um lugar de adoração. Lá no livro de Apocalipse 4:8, aleluias, diz que e não descansavam nem de dia e nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso, o que era, o que é e o que há de vir. Então os anjos contemplam a glória de Deus. É que o Senhor diz, né? Tributai ao Senhor, filhos de Deus, anjos. Então ele está aqui pedindo, ele está dizendo 3 vezes, né? É como aqui no Apocalipse, quando fala 3 vezes, santo, santo, santo. E aqui está dizendo 3 vezes, tributai, 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 né? É uma repetição, que quer dizer que nós temos que fazer isso continuamente, adorar ao Senhor, aleluia. Ele está te convidando hoje a adorá-lo, a observar também
como Ele se revela, como Ele fala conosco, mas nós temos que estar sensíveis. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer para ouvir a voz de Deus é nos entregar a Ele, é a entrega, né? A entrega a Deus, né? Tudo que é devido, tudo que é merecido, as nossas vidas pertencem ao Senhor. Então, quando Ele diz tributai, Ele está dizendo atribuir glória, é a nossa entrega na adoração. Então, você quer ouvir a voz de Deus? Se entregue totalmente na adoração. Aleluias. Olha o que ele diz lá no verso 2. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da santidade. Quando adoramos a Deus, né, estamos invocando a sua presença e não somos preparados. Então, nós somos preparados para ouvir a voz de Deus. E também aqui diz andar em santidade. Aleluias. Os sacerdotes e levitas, quando eles iam adorar a Deus no santuário, eles tinham que se vestir de modo adequado, de modo apropriado, né? É a beleza da santidade. Nós também, quando vamos ao templo adorar o Senhor, nós também temos que estar vestidos, né, com vestes apropriadas. As nossas atitudes têm que estar corretas, né? Nós temos que andar em santidade para que nós possamos adorar verdadeiramente ao Senhor e dar honra e glória para o seu nome. Aleluias. Então nós temos que nos entregar, nós temos que adorar em espírito e em verdade. E o verso 3 nos diz assim: ouve a sua voz sobre as águas, troveja a Deus a sua glória, o Senhor está sobre muitas águas. Então Davi percebeu que a voz do Senhor estava na tempestade. Davi foi sensível ali naquele momento. Ele poderia ter ficado com muito medo, porque diante de tempestades, quando elas vêm muito fortes, qual é a nossa primeira reação? Medo, pânico. Davi não, Davi olha a tempestade com sensibilidade. Então se nós quisermos ouvir a voz de Deus, nós temos que estar sensíveis a ouvir a poderosa voz de Deus na tempestade. Aleluia. Quarto ponto, submissão. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade, né? Então Deus, ele está falando assim, a voz de Deus é poderosa. Então Deus é o Senhor e Ele merece a nossa atenção. Então devemos ser submissos ao seu falar, como súditos se calam diante do rei. Quando ele diz majestade, ele está se referindo aqui rei, né? O nosso Senhor, ele é o rei da glória e nós temos que ser submissos à sua voz e obedecê-lo. Então, olha só que Deus está falando para nós, né? Quinto ponto, quebrantamento. Lá ele diz assim no verso 5, a voz do Senhor quebra o cedro, sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Então, o que ele está dizendo aqui, né? O cedro do Líbano, ele está se comparando ao nosso coração, porque esse cedro era uma árvore muito comum, né, lá na região montanhosa em Israel. E essas árvores, né, elas cresciam devagar, porém as suas raízes eram profundas, né? Quando elas chegavam, a sua estatura era mais de 40 metros e a sua raiz profunda. Era uma árvore difícil de derrubar. Nossa, quantos homens tinham que se juntar para derrubar um cedro do Líbano, né? Era praticamente impossível derrubar uma árvore dessa, de 40 metros de altura. Antigamente não existia motosserra e as coisas que nós temos hoje. Imagina, né, quando Davi escreveu esse salmo, ele olhou para um cedro do Líbano e ele diz, né, que com a sua voz poderosa ele quebraria até o cedro do Líbano. Então, é como o nosso coração, né? A dureza do nosso coração ou da nossa mente
tem que ser quebrada para aprendermos a ouvir a voz do Senhor. É o quebrantamento. Nós temos que chegar diante de Deus para adorá-lo com o coração quebrantado, com o coração sensível, quebrantado. E a sua voz ela é tão poderosa que ela quebranta o nosso coração. Às vezes você vê uma pessoa e fala que ela ali tem um coração muito duro, ninguém há de quebrantar o coração dessa pessoa, mas a voz de Deus é poderosa e ela quebranta qualquer coração duro, assim como ele quebrou, como Davi descreve, que a sua voz é poderosa para quebrar até os cedros do Líbano. Aleluias! Então você quer ouvir a voz do Senhor? Você precisa entregar a sua vida para Ele. Aleluias! Você precisa ter intimidade com Ele através da adoração. E você precisa adorar. Você precisa louvar o Senhor. Aleluias! Com o coração quebrantado. Você precisa ser submisso. Você precisa obedecer. Então essas dicas que Davi está nos dando nos primeiros versos, como que nós temos que chegar ao Senhor, né? Quando nós fazemos todas essas etapas, aleluias, adorando com o coração verdadeiro, louvando ao Senhor, porque através do louvor e através da adoração, nós vamos nos tornando sensíveis a ouvir a voz de Deus. Por isso que quando nós chegamos no culto, os primeiros momentos é de adoração, é um momento de quebrantamento, é um momento de nós nos rendermos, de nós adorarmos, de nós glorificarmos. É um preparo, aleluias, para que nós fiquemos sensíveis, para quando chegar o momento da palavra, aquela palavra possa penetrar profundamente na nossa alma e assim nós ficamos mais sensíveis a ouvir a voz de Deus. Então, agora que você aprendeu a ouvir a voz de Deus, nós vamos aprender a segunda parte desse salmo, né? Quando ouvimos a voz de Deus, nós recebemos o quê? Então, tem algumas coisas que nós recebemos quando nós aprendemos a ouvir a voz de Deus, né? A voz divina que ordenou que tudo fosse criado. Então o mundo foi criado através da poderosa voz de Deus. Deus disse, haja luz, houve luz. Deus disse, haja separação entre o céu e a terra, e separou, né? Haja o mar. Tudo o Senhor foi falando através da sua voz poderosa. Aleluias! E também nos abençoa e transforma a nossa vida através da sua voz. Quando Deus fala, Ele nos dá as seguintes coisas, né? O que Deus nos dá com a sua voz poderosa? Então aí, você pode observar que 7 vezes o salmista vai falar da voz poderosa de Deus, né? 7 vezes. E no verso aí, de número 6, ele diz assim, ele nos faz saltar como um bezerro. Então, essa parte do verso 6 até o verso 10 vai falar do poder de Deus, aleluia, do poder da voz de Deus, o que Ele pode fazer para nos transformar. E a primeira coisa que essa voz nos dá é a sua alegria, aleluia. Ele nos faz saltar como um bezerro, o Líbano e o Sião como bois selvagens, né? Então, ficamos contentes quando o Senhor fala conosco, Ele nos traz paz e consolo para o coração. Então, primeira coisa, alegria. Segunda coisa, a voz do Senhor despede chamas de fogo. Chamas de fogo aqui vem falar do poder de Deus. O Espírito Santo nos enche de fogo e unção quando ouvimos Deus falar ao nosso coração. Olha que maravilha! Então, Deus nos dá alegria. Segundo, Deus nos dá poder. Terceiro, Deus nos dá o temor, né? A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz.
Então, nos tornamos mais tementes a Deus quando ouvimos Deus falar, nos ensinando o que devemos fazer. Então, nós ficamos tementes a Deus quando nós ouvimos a sua voz. Quarto, Ele nos dá vida. A voz do Senhor faz dar cria às corças e desnuda os bosques no seu tempo. Aleluias. A nossa vida se torna mais abundante ao reconhecer a voz de Deus. É quando Jesus diz, eu sou o pão da vida. Ele nos traz vida nova. Quando nós nos entregamos a Jesus, aleluias, nos entregamos ao Senhor, Ele nos dá nova vida. Quando nós ouvimos a voz de Deus, Ele nos dá vida, aleluias. Quarto, Ele nos dá reino. O Senhor preside nos dilúvios como um rei. O Senhor presidirá para sempre. Um dos sinais do reino de Deus em nossa vida é ouvir a ordem do rei, dos reis, né? Então, Ele preside no dilúvio como um rei, né? A sua voz é como uma voz de rei e nós somos os seus súditos, aleluias. Então, nós temos que obedecer à voz desse rei, aleluias. Quinto, Ele nos traz paz. Olha aí, o verso de número 11. O Senhor dá força ao povo, o Senhor abençoa com paz o seu povo, aleluias. A voz de Deus traz um alento para a nossa alma. A voz do Senhor traz paz para o nosso coração. Então, as consequências de nós sermos sensíveis e ouvir a voz de Deus é receber alegria no coração, além de sermos fortalecidos com o seu poder, aleluias. E Deus se manifesta, né, no seu falar conosco, que nós podemos perceber tudo isso que eu acabei de falar para vocês. Então ficamos cheios de temor de Deus, aleluias. E Ele reina no nosso coração, né, e nos traz paz. O melhor prazer que existe é ouvir a voz de Deus, aleluias, é estarmos sensíveis, né? Então, você quer aprender a ouvir a voz de Deus? Talvez você esteja falando, irmã, você está falando aí da voz de Deus, mas eu não consigo ouvir isso que você está dizendo. Mas sabe por quê? Porque você não está sendo sensível, você está deixando as vozes do mundo, estão te confundindo. E se você não estiver sensível como Davi, que ali ele estava vendo uma terrível tempestade, e mesmo assim, Davi, ele era sensível para ouvir a voz de Deus, porque ele era um verdadeiro adorador. O segredo é adorar, é render glória, é adorar a Deus, esse Deus poderoso. O Salmo começa e termina falando do poder de Deus, olha aí. No começo lá fala, tributai ao Senhor glória e força. E no final diz, também o Senhor dá força ao povo. Então o Salmo começa e termina falando da força, que é a força que vem de Deus. Então nós só podemos vencer as nossas batalhas diárias através da força de Deus, através desse poder de Deus. Aleluia, que nós podemos vencer. E aqui diz, o Senhor dá força para o seu povo. Ele está dando força para você hoje, para você enfrentar qualquer obstáculo. Aleluias. Deus está falando com você hoje. Deus fala no meio da tempestade. Aleluias. Como Davi conseguiu sentir a presença do Senhor e ouvir a voz de Deus no meio de um temporal, assim também nós, aleluias, temos o conforto de saber que quando estamos em tribulação, Deus fala no nosso coração. A voz de Deus está sempre falando o tempo todo, mas só ouve quem está pronto para perceber
né? O que é espiritual. Para quem já conhece como Deus fala, até nas mínimas coisas, consegue perceber a mensagem de Deus. Aleluias. Esse é o exercício que nós devemos fazer todos os dias, mantendo a nossa atenção a tudo que nos rodeia, né? Que pode ser um recado de Deus para as nossas vidas. Então Deus está dizendo para você hoje, fique atento que eu quero falar com você. Fique atento que eu quero falar com você. Fique sensível à minha voz, não dê ouvido às vozes do mundo. Deus fala conosco aqui, ó. Palavra de Deus, sua voz poderosa aqui na palavra. Por isso que quando nós vamos ao culto, nós temos que tirar todas as distrações da nossa cabeça, todos os problemas, deixa lá na sua casa e chega na presença do Senhor, ali com o coração disposto a ouvir a voz de Deus, que Deus tem para falar conosco. E hoje de manhã, quando você acordou, né, talvez você esteja pensando em tudo que está acontecendo na sua vida e você tenha entrado nessa live sem ter uma sensibilidade para ouvir a voz de Deus, mas agora você aprendeu com Davi, aleluias, que nós temos que estar sensíveis à voz de Deus nas pequenas coisas, nos pequenos detalhes. Faça isso, né? Eu aprendi isso na minha vida, porque antes eu também não sabia como que Deus ia falar comigo. Aí eu fui prestando atenção em cada detalhe. Fui prestando atenção nos louvores. Quando eu colocava um louvor aqui para ouvir, eu ficava prestando atenção no que Deus estava me falando naquele momento através do louvor. Quando alguém entregava alguma palavra para mim, eu ficava prestando atenção no que Deus estava me falando. Quando ninguém está falando nada, quando eu olho para a natureza, que eu olho aqui para a sacada da minha casa, que eu vejo os pássaros cantando, que eu vejo o sol nascendo, que eu vejo a obra da criação, eu percebo Deus falando comigo a todo momento, aleluias. Então, o Senhor está falando com você hoje, mas você tem que estar com o coração sensível, que nós falamos aqui, que nós temos que nos entregar, adorar, ser sensíveis, ser submissos, ser obedientes, aleluias. E assim nós aprenderemos a ouvir a voz de Deus a todo momento na nossa vida, aleluias. E assim teremos direção a tudo que nós fazemos. Então, o Senhor hoje te convida, né, a ouvir a voz de Deus. E Deus fala conosco nos mínimos detalhes. Amém? Fique com essa palavra no seu coração, que você possa hoje meditar nessa palavra. Leia mais uma vez o Salmo de número 29. Medite nessa palavra durante o dia de hoje. Como aprendemos no Salmo de número 1, nós temos que meditar a palavra dia e noite. Aleluias! Que o Senhor fale melhor ao seu coração. Que você aprenda a ouvir a voz de Deus. Aleluia. Peça para o Senhor isso. Senhor, me ensine a ouvir a sua voz. Vamos orar? Querido Deus e eterno Pai, te louvamos e te glorificamos, Senhor, por essa palavra que o Senhor nos entregou hoje. Aleluia. Nos ensine, Senhor, a ser sensíveis como Davi. Davi era sensível e pôde ouvir a sua voz no meio da tempestade. E assim nós, diante das nossas dificuldades, nas tempestades da vida, nós possamos não só prestar atenção, aleluias, nos barulhos e nos ruídos do mundo, mas que nós possamos estar sensíveis a ouvi-lo no meio da tempestade, no meio do deserto, no meio da tribulação, Senhor. E que essa voz poderosa, Senhor, possa transformar almas, quebrantar coração que esteja duro, que a sua voz é poderosa, quebra até os cedros do Líbano. E essa palavra hoje vai quebrantar
coração que esteja duro, aleluias, o Senhor está quebrantando nessa manhã esse coração. Ele quer transformar o coração, aleluias. E eu entrego a vida de cada pessoa que está aqui, Senhor. Abençoe a vida de cada um, que possamos ter aí uma sexta-feira abençoada, um final de semana abençoado na Tua presença. Cuida da ida, da volta, da entrada e da saída. E onde nós colocarmos as plantas dos pés, o Senhor esteja conosco. Livra-nos, Senhor, de todo o mal. Protege-nos, Senhor, contra as ciladas do inimigo. Aleluias. Ó Senhor, entrego a vida de cada pessoa que está aqui. Cada um tem o seu pedido no coração. O Senhor conhece, o Senhor sonda cada um. Aleluias. Entra com providência na vida dos teus filhos. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Amém, gente querida. Deus abençoe a vida de vocês. Tenha uma ótima sexta-feira. Que você possa, aí, a partir de hoje, se você não ouvia a voz de Deus, você vai começar a ouvir. Por quê? Você vai prestar atenção nos pequenos detalhes onde Deus fala com você. E você vai também prestar atenção quando você estiver aí adorando, louvando a Deus, se entregando verdadeiramente. Amém? Beijo no coração, fica com Deus.